Você já sentiu como se vivesse no piloto automático? Acorda, cumpre tarefas, sorri quando precisa, mas no fundo, algo dentro de você está em silêncio. É como se faltasse uma peça invisível. E por mais que o mundo te veja forte, por dentro há um vazio que não se explica. Você olha ao redor e parece que todos têm um propósito. Todos sabem para onde vão, o que nasceram para fazer. E você sente que está apenas tentando não se perder no meio do caminho. Talvez já tenha tentado preencher esse vazio com trabalho, com metas, com pessoas, mas por mais que alcance alguma coisa, na sensação de que ainda não é isso, volta. E dói, porque ninguém fala sobre o quanto é pesado acordar todos os dias sentindo que a vida está passando, e você ainda não descobriu o porquê de estar aqui. Essa dor não é fraqueza, é o chamado da sua alma tentando te lembrar que existe algo mais, um motivo maior, algo que o mundo não pode te dar, porque nunca esteve fora de você. E se eu te dissesse que talvez você nunca encontre o seu propósito, porque ele nunca se perdeu? A maioria das pessoas acredita que o propósito é algo que se encontra, como um tesouro escondido no fim de uma longa jornada. Elas correm de um lado para o outro, colecionando cursos, mudando de cidade, tentando novas carreiras, buscando respostas em livros e nas palavras de outras pessoas. Mas o que elas não percebem é que quanto mais buscam fora, mais se afastam de dentro. Vivemos em uma era onde todo mundo parece saber o que quer, o que ama, o que nasceu para fazer. As redes sociais estão cheias de frases prontas sobre sucesso e realização, mas quando você tenta seguir esse mesmo caminho, algo dentro de você grita: isso não é meu. E é aí que nasce o cansaço, a dúvida, a comparação. Você começa a achar que tem algo errado com você, que talvez seja menos capaz, menos iluminado, menos merecedor. Mas a verdade é outra. O erro nunca foi seu. O erro está na busca. Você não precisa procurar o seu propósito. Precisa lembrar dele. Porque o propósito não se descobre do lado de fora. Ele se desperta do lado de dentro. O propósito não é um lugar que se chega. É uma voz que se escuta. E essa voz só pode ser ouvida quando o barulho do mundo se cala. O silêncio assusta. A maioria das pessoas foge dele porque no silêncio não há distrações. Só você e o som da própria verdade. Mas é exatamente nesse espaço entre um pensamento e outro que o propósito começa a despertar. O mundo te ensinou a correr, a produzir, a buscar. Te ensinou que ficar parado é perder tempo. Mas e se o que você chama de pausa for o seu verdadeiro recomeço? É no momento em que você para de gritar por respostas que começa a ouvir o que o seu coração vem tentando dizer há anos. O propósito não aparece em meio ao barulho do mundo. Ele se revela na calmaria da alma. Talvez seja por isso que, quando tudo desmorona, quando a vida te obriga a parar, você finalmente começa a enxergar o que antes estava invisível, porque o silêncio é o idioma de Deus. É nele que a sua essência sussurra quem você é. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Não procure nada. Apenas sinta. Dentro desse silêncio mora uma presença. Uma lembrança antiga, uma voz suave dizendo: você já é tudo o que precisa ser. E é nessa presença que você começa a perceber algo profundo. O propósito não é algo que vem de fora. Ele é uma semente. E ela sempre esteve aí, esperando o momento certo para florescer. Dentro de você existe uma semente. Ela foi plantada no instante em que você nasceu. Desde aquele primeiro sopro de vida, algo já sabia exatamente quem você poderia se tornar. Mas como toda semente, ela precisou de tempo e de escuridão. Durante anos, talvez você tenha sentido como se nada estivesse crescendo. Como se seus esforços não tivessem resultado. Como se as dores fossem castigos. Mas e se, na verdade, tudo isso fosse apenas o solo sendo preparado? Porque é no escuro da terra que a semente começa a romper. O propósito é assim também. Ele não aparece nas horas de glória, mas nos dias em que você achou que não ia aguentar. Cada lágrima, cada perda, cada recomeço, tudo isso estava regando a semente que sempre esteve aí. Você não nasceu por acaso. As dores que enfrentou não foram desperdício. Elas moldaram o terreno onde seu propósito iria florescer. E agora, talvez pela primeira vez, você esteja pronto para entender. O propósito não é algo que se aprende. É algo que se revela quando você para de fugir de quem é. Quando você aceita sua história, o solo do seu coração se torna fértil. E então, o que estava adormecido desperta.
Você começa a sentir um movimento suave dentro de si. Uma vontade de viver diferente, de fazer sentido, de ser inteiro outra vez. Essa é a semente brotando. Ela sempre esteve aí, só esperava o momento certo. E se essa semente está despertando é porque chegou o tempo de agir. De não apenas sentir, mas despertar o que dorme em você. Despertar o propósito não é um evento mágico. Não acontece da noite para o dia. Nem depende de fórmulas prontas. Acordar para quem você realmente é começa com pequenos passos. Decisões simples, mas profundas, que aos poucos mudam tudo. O primeiro passo é o silêncio. Reserve tempo para ouvir a sua própria voz. Desligue o barulho do mundo. Feche as redes sociais. Respire fundo. O despertar começa quando você se permite sentir sem distrações. No silêncio você encontra o que sempre esteve escondido. Desejos, talentos, paixões. Aquela voz suave que diz: isso é seu caminho. O segundo passo é desapegar. Desapegue-se das expectativas que os outros criaram sobre você. Pare de tentar ser aquilo que alguém disse que deveria ser. Seu propósito não está no que o mundo espera, mas no que você nasceu para viver. O terceiro passo é perdoar. Perdoe a si mesmo pelas escolhas que não deram certo. Perdoe os erros, as perdas, as oportunidades que você deixou passar. Nenhum propósito floresce onde ainda existe culpa ou arrependimento. O quarto passo é abraçar o que chama sua atenção. Observe o que toca seu coração, mesmo que pareça pequeno ou sem importância. Aquilo que te emociona, que te desperta curiosidade, é a pista do que está adormecido dentro de você. E o quinto passo é agir. O despertar não é só interno. Ele se manifesta quando você começa a agir. Pequenas atitudes consistentes e conscientes começam a mostrar o caminho. Servir, criar, compartilhar, amar. É assim que o propósito se revela, transformando sua vida e impactando o mundo ao seu redor. Cada passo é um gesto de coragem. É aceitar que o que está dentro de você merece atenção, cuidado e ação. Não se trata de mudar tudo de uma vez, mas de permitir que a semente brote e cresça passo a passo. E quando você perceber que cada gesto, cada escolha, cada reflexão é parte do despertar, vai entender que a coragem de acordar é, na verdade, o verdadeiro ato de viver seu propósito. Despertar o propósito exige coragem, porque na maioria das vezes é mais fácil continuar dormindo. É mais confortável seguir o fluxo, fingir que tudo está bem, ignorar aquela inquietação que insiste em te puxar para dentro de si mesmo. Mas permanecer adormecido tem um preço. O tempo passa, oportunidades se esvaem, sonhos desaparecem entre a rotina e a procrastinação, e então a vida se torna uma repetição sem sentido, cheia de arrependimentos silenciosos. Acordar, por outro lado, é se permitir sentir, é encarar seus medos, reconhecer suas dores e, mesmo assim, dar o primeiro passo. É olhar para dentro e dizer: eu vou despertar. Eu mereço descobrir quem eu realmente sou. Essa coragem não é dramática. Não precisa de aplausos nem de reconhecimento. Ela se manifesta nas pequenas decisões. Levantar cedo para refletir, recusar o que não faz sentido, dizer não para tudo o que te afasta de você mesmo. Cada ato de coragem é uma semente plantada no solo da sua alma, e quanto mais você pratica essa coragem, mais forte se torna. O despertar do propósito não acontece sem risco, sem vulnerabilidade, sem abrir mão do que é seguro. E quando você começar a viver com essa coragem, vai perceber uma mudança sutil, mas poderosa. O mundo deixa de ser apenas um lugar onde você sobrevive, e se torna o espaço onde você começa a florescer de verdade. Quando o propósito desperta, tudo muda. Mas não de forma instantânea ou dramática. A transformação é sutil, mas profunda. O mundo parece o mesmo, mas você já não é mais o mesmo. Acorda com mais leveza. Olha para os desafios com clareza. Sente uma energia que antes estava adormecida. A vida de quem desperta não é perfeita. Ainda há erros, perdas e obstáculos. Mas há algo maior, sentido. Cada passo, cada escolha, cada gesto carrega propósito. Até as pequenas ações, sorrir, ouvir, ajudar, se tornam parte de algo maior. Quem desperta entende que o propósito não é um destino, mas uma jornada de consciência. Não é sobre chegar, é sobre viver. É sentir-se completo em cada momento.
reconhecendo que cada experiência contribuiu para o que você se tornou. E então você percebe: a felicidade não depende de sucesso ou aprovação. Depende de estar alinhado com quem você realmente é. Depende de honrar a semente que sempre esteve dentro de você. A vida de quem desperta é diferente porque agora há direção, mesmo que o caminho ainda seja longo. Há coragem, presença e gratidão. E acima de tudo há a sensação de pertencer, de finalmente sentir que cada dificuldade, cada espera, cada silêncio, teve um propósito. Se algo dentro de você se mexeu enquanto ouvia esta história, é porque a semente do seu propósito já estava esperando por esse momento. Não foi o acaso que trouxe você até aqui. Foi o chamado da sua própria vida. Lembrando que o que você busca nunca esteve perdido, apenas adormecido. Agora, você tem uma escolha: continuar olhando para fora, buscando respostas que o mundo não pode dar, ou dar o passo consciente para despertar o que sempre foi seu. É nesse despertar que a transformação acontece. Lembre-se, e tudo começa com a coragem de olhar para dentro e dizer: escreva no canal e compartilhar.